Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao convite feito pela comissão organizadora do Simpósio Gaúcho de Grãos Orgânicos para estar aqui nessa noite. Eu sou Paulo César Conceição, professor da UTFPR, campus Dois Vizinhos, e nessa noite nós vamos trazer para que vocês possam acompanhar um pouco da nossa experiência em sistema plantio direto orgânico, colocando que esse é um tema por demais caro para nós. A nossa fala, ela está dividida em 4 pequenos tópicos: uma breve introdução ao pesquisador do tema, uma abordagem acerca de plantas de cobertura, sistema plantio direto orgânico propriamente dito, e perspectivas e conclusões para onde vamos em termos de futuro. Quem sou eu? Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado por aquela instituição em Ciências do Solo e doutorado pela URGS. E estou no campus Dois Vizinhos desde 2008, quando, após uma década de trabalho, em 2018, dentro dos projetos de pesquisa que conduzimos, nós passamos a atuar dentro da temática de produção orgânica, que é o que nós vamos abordar a partir dessa noite. E para que nós possamos nos concentrar mais no conteúdo do que em mim mesmo, nós vamos deixar apenas a apresentação para que vocês possam acompanhar ao longo do tempo. E nesse aspecto, nós gostaríamos de ressaltar que quando nós falamos de sistema plantio direto orgânico, é necessário trazermos um pouco da nossa história relacionada a adubos verdes ou plantas da cobertura. O que os distingue entre si? Às vezes são usados como sinônimo, mas nós queremos fazer uma linha do tempo aqui, começando no início do século passado, quando os adubos verdes tinham uma utilização bem mais forte, com foco em nutrição de plantas e fonte de nutrientes. No entanto, sob o ponto de vista de manejo do solo, eu sou professor de manejo e conservação do solo e água no campus Dois Vizinhos, nós tínhamos o preparo convencional como dominante. Uma estratégia de manejo do solo que não é adequada para as condições tropicais, como veremos posteriormente. Daí, em 1972, nós vamos ter o marco revolucionário que também vai associar-se à mudança de nome dessas espécies, que passam a ser chamadas mais fortemente de plantas de cobertura, com foco no controle da erosão e na cobertura do solo. Iniciávamos aí uma trajetória de agricultura sustentável, sob o ponto de vista brasileiro, focado no plantio direto. E neste ano que falamos, nós queremos falar sobre um produto biológico, que é a própria planta de cobertura, porque nós temos um momento cujo foco é nos processos ecossistêmicos. E por conta disso, nós falamos hoje de sistema plantio direto e essa noite a nossa abordagem estará sobre o ponto de vista de sistema plantio direto orgânico. E para entendermos isso, temos que compreender o agroecossistema ou o sistema propriamente dito. E não tem como nós falarmos de plantas de cobertura. Essa é uma imagem da nossa área de produção orgânica no campus Dois Vizinhos, parte dela. Nesta parte verde ao fundo, uma parte avermelhada que corresponde aos parceiros lindeiros. E não podemos falar de plantas de cobertura sem falarmos de Ademir Calegari, um dos maiores conhecedores de plantas de cobertura em termos do Brasil, e de Leandro do Prado Luna. E, por consequência, falarmos das duas instituições que, ao longo do tempo, albergaram pesquisas nesse campo. O IAPAR, atual IDR, e a IPAGRE. Mas, mais do que isso, temos que falar do agricultor. Estamos aqui num evento que concilia, hoje no primeiro dia, aspectos mais técnicos de pesquisa, mas concilia também com as falas dos produtores. Não podemos deixar de falar de Herb Bartz, que nos deixou recentemente, e de Nuno Pereira, os
pioneiros que, junto com o Frank Dijkstra, que é aquele que está conosco, formam aquilo que nós chamamos do trio dos pioneiros do sistema plantio direto. E é esse sistema aqui, ao centro homenageado. Tivemos o prazer de ter Frank Dijkstra em 2014 no nosso campus, falando no simpósio de solos. Nós temos um momento especial que nos engrandece, que é os 50 anos do plantio direto que nós temos em termos de Brasil. Então, para que a gente entenda plantas de cobertura, nós temos que entender que o histórico tem aí mais de 100 anos. Começa lá com Dutra, publicando Adubos Verdes, sua produção em modo de emprego, e ao longo do tempo vai ter diferentes publicações. Deixamos aqui duas mais atualizadas, 2014, que marcam esse novo momento que vive a agricultura brasileira. Veja que o título aqui já nos fala adubação verde e plantas de cobertura no Brasil, mostrando que os temas, ou os títulos são usados como sinônimo. Mas o sistema plantio direto é um sistema que iniciou frágil, iniciou pela insistência dos produtores e levou em torno de 20 anos, até os anos 1990, para efetivamente se consolidar. E aí, a partir da consolidação, ele teve um crescimento, tendo atualmente 33 milhões de hectares em área com adoção de plantio direto. Mas, ao mesmo tempo que houve esse crescimento, houve o debate plantio direto ou sistema plantio direto. Hoje se aceita que entre 10% a 20% da área é em sistema plantio direto. Mas o que diferencia um do outro? Temos que entender que nós temos o plantio convencional, depois ele evoluiu para o preparo moderado, para o plantio direto, para o sistema plantio direto, e nós estamos aqui para falar de sistema plantio direto orgânico, uma vertente da agricultura conservacionista mundial. O sistema plantio direto, lá no início, o plantio direto tinha essa base: mínimo revolvimento, cobertura do solo, rotação de culturas e manejo integrado. Ao longo do tempo, o manejo integrado foi abandonado e nós ficamos com 3 pilares que são os aceitos: mínimo revolvimento, cobertura do solo e rotação de culturas. No entanto, retiramos também a rotação de culturas e ficamos com 2: mínimo revolvimento e cobertura do solo. E hoje, no máximo, temos mínimo revolvimento, mínima mobilização do solo ocorrendo. Bom, mas o que nós precisamos, então, para virar essa página e termos o sistema plantio direto orgânico? É a partir daqui, chegamos à metade da nossa fala, que nós queremos centrar a nossa discussão. Para ter um sistema plantio direto orgânico, nós precisamos fazer o básico bem feito. Essa frase não é minha, é de um dos vencedores do prêmio SESB de produtividade de soja convencional, dizendo que é preciso fazer SPD com qualidade. Já é um pouco redundante, porque o SPD já pressupõe qualidade em si. Então, é fazer SPD. E ao fazermos SPD, quando nós vamos olhar no sistema plantio direto orgânico, nós precisamos pensar em mínima mobilização do solo, em mínimo revolvimento, em um solo plenamente coberto, em rotação de culturas, em manejo integrado de pragas e doenças, mas especialmente em desenvolvimento de máquinas e tecnologias específicas para o sistema plantio direto orgânico, haja visto que é um sistema diferencial, é um sistema que exige peculiaridades para que funcione adequadamente. Para isso, também, nós precisamos conhecer os impactos do preparo do solo. Esta é uma visão de uma agricultura orgânica ao longo do mundo, nos mostrando que é possível fazer agricultura orgânica sob o ponto de vista de plantas, mas, sob o ponto de vista de solo, isso pode não ser o adequado. Então, nós buscamos um sistema que não trabalhe com preparo. Quando nós vamos pegar essa publicação recente de 2017, ela nos mostra que, está em inglês, que é o título original, que o uso de cultivo mínimo e de plantio direto em áreas orgânicas na Alemanha, ela é em torno de 34% apenas da agricultura da Alemanha faz cultivo mínimo, gradagem e escarificação apenas. E, segundo os dados, aproximadamente 1% das terras aráveis fazem plantio direto. Não existe estatística para a agricultura orgânica, mas subentende-se, então, que a agricultura orgânica, que é em torno de 7% na Europa, das áreas, é praticada
em sistema convencional. E isso é algo que nos interessa. Então, para ter um sistema plantio direto orgânico, nós topamos desafios e colocamos dentro do campus uma área de plantio direto orgânico. E dentro dessa área, nós assumimos alguns desafios. Um deles, para fazer agricultura orgânica, é preciso organizar os ciclos. Então, rolar e semear numa única operação é um desafio. Precisamos adaptar máquinas e nós o fizemos com o nosso rolo-faca, colocado aqui na concha dianteira do trator, de maneira a nós podermos fazer uma operação exclusiva. Mais do que isso, não podemos utilizar produtos químicos. Parece um grande desafio e impossível não dessecar e controlar, especialmente gramíneas. Esta é uma foto tirada no campus, manejo de aveia par 61, e está totalmente controlado e foi manejado na fase adequada. Esta foto é mais recente, foi semeado em 22 de março e a par 61 foi tirado uma imagem para mostrar o desenvolvimento e foi feita a rolagem em 27 de junho de 2022 dessa área para uma nova semeadura. Quando nós olhamos a situação dessa IAPAR 61, que ela está nesse momento, nós vamos ver que lá, uma semana depois, ela estava bem manejada, estava adequadamente mantida, de certa forma controlada. Mas, quando nós vamos buscar, e gravamos na semana passada um vídeo para mostrar a situação que fizemos nessa área. Então, grave essa imagem. Aparentemente, estamos com a área totalmente controlada, mas é aí a par 61, estamos ainda no meio do ano. Hoje é 28 de julho de 2022, estamos de volta na área da UNEP Orgânica. Essa área está com o material semeado. Veja que nós temos predominância, é um mix de nabo com ervilhaca. Nós não colocamos nesse material, não colocamos semente praticamente de gramíneas, porque nós tínhamos rolado, conforme o vídeo anterior, rolado a área que tinha aí a par 61. No entanto, apesar da qualidade do material, nós podemos perceber que a IAPAR 61 conseguiu um potencial de rebrote ainda bastante interessante em termos de desenvolvimento de material. Isso mostra a necessidade de nós compreendermos o comportamento das plantas, a parte de desenvolvimento das plantas de cobertura tem fenologias definidas, tem ciclos e espécies que precisam ser compreendidas e respeitadas. Aparentemente essa área estava pronta para entrar com uma cultura de verão, mas embora o manejo adequado, nós temos uma excelente palhada. Eu vou dar um zoom para nós podermos perceber o volume de palhada que nós temos aqui colocado. No entanto, torna-se difícil nós trabalharmos com esse material, considerando a necessidade de manejo em área orgânica sem dessecação. E isso muitas vezes o produtor não leva em consideração e acaba tendo problema, seja de ressemeadura, seja de rebrote, que é algo indesejado. Então, vejamos que o manejo ele precisa ser bem refletido sob o ponto de vista de como que nós queremos trabalhar essa área. E aí, para ter o sistema plantio direto orgânico, não é a migração de plantio direto para sistema plantio direto, é uma migração de, muitas vezes, preparo convencional para sistema plantio direto orgânico. Isso nos exige, com certeza, parcerias, ter apoio e trabalhar de forma integrada, e nós estamos fazendo isso junto com a UniOeste, o EMP, sob o apoio da Gebana, visando desenvolver tecnologias. E também é necessário que possamos desenvolver outras integrações. Se somos dependentes de plantas de cobertura, precisamos encurtar as cadeias. E aí trabalhamos com a startup parceira dentro da universidade, de maneira a nos apoiar para podermos ter as sementes em qualidade e quantidade necessária. Então, as perspectivas que nós temos são de que plantas de cobertura dentro do sistema plantio direto orgânico é indispensável, mas ainda desconhecido de muitos. O sistema plantio direto somente é uma agricultura que está aí já bem dominada há 50 anos, como colocamos, mas o sistema plantio direto
que é focado na agricultura de processo e não de produtos, apresenta grandes desafios. E a agricultura do futuro será tão mais verde quanto mais conhecimentos adquirirmos ou gerarmos. Então, nós agradecemos à comissão organizadora pela possibilidade de estarmos aqui. Não fazemos nada sem termos parcerias. Aqui os nossos parceiros do Grupo de Pesquisa em Ciência do Solo e do Sistema Plantio Direto Orgânico dentro da universidade. E agradecemos pela possibilidade de estarmos nesse momento, nesta live.